Nós convidamos agora para a próxima palestra o senhor Felipe Raiel, com o tema Desenvolvimento de Sistemas Integrados ao Camunda BP. Boa tarde. Meu nome é Felipe Raiel. Eu trabalho aqui na Unicamp mesmo, na equipe de projetos integrados lá da CGU. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento de sistema integrado a uma ferramenta de BPM chamada Camunda. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre processo de negócio e os tipos desses processos que podem ser controlados ou não controlados, sobre a automação desses processos e a especificação desses processos utilizando o BPM e o DMN. Vou falar depois o que é a ferramenta Camunda, propriamente dita. Um exemplo de utilização bem simplificada para vocês conhecerem como é que se faz a utilização do Camunda. Um exemplo de aplicação que a gente desenvolveu aqui na Unicamp, utilizando essa ferramenta. Depois a parte de gerenciamento dos processos através de uma ferramenta de administração. E, por fim, uma conclusão com as vantagens e as desvantagens que a gente pode conseguir utilizando automação de processos. Então, antes de começar, é só colocar uma definição do que é processo de negócio, né? Que seria um conjunto de atividade que determina a sequência como o trabalho vai ser realizado e quem vai realizar esse trabalho. Então, esse processo de negócio, ele pode estar descrito de alguma forma, ou ele pode não estar descrito também. Se ele estiver descrito, a gente pode procurar uma forma que ele seja descrito de uma forma mais padronizada, né? Então, esses processos, eu dividi ele em dois tipos, em processos não controlados e processos controlados. Os processos não controlados seriam os processos que não utilizam nenhum sistema para controle, né, que são os processos físicos que tramitam só com pasta e papel. Esse tipo de processo, ele não tem nenhum tipo de controle e fica a cargo do usuário indicar qual que vai ser a próxima atividade que esse processo vai seguir, né? E também tem a dificuldade que esses processos que não são controlados pode eventualmente perder o controle e não saber onde que o processo foi, ou até mesmo não ter um histórico por onde esse processo passou, né? Por outro lado, a gente tem os processos controlados, e eu separei esses controles de processos através de sistemas em 3 tipos. Tá? Eu vou falar sobre cada um deles. A gente tem os sistemas tradicionais, que não envolvem nenhum tipo de ferramenta de workflow ou de BPM. A gestão de processo com um workflow livre e ferramentas com workflow gerenciado ou automação de processos. Tá? Não existe nenhum tipo de controle ideal para todos os processos. Cada processo pode precisar de um controle diferente, né? Então, se você tem um processo mais simplificado, às vezes não cabe a utilização de uma automação, né? Você pode resolver simplesmente da forma tradicional, ou se você tem um workflow mais complexo, você pode utilizar uma ferramenta que tenha workflow livre. Estou falando sobre cada uma delas, né? A gente tem os sistemas tradicionais, que são os sistemas que não utilizam nenhuma forma não utiliza nenhuma outra ferramenta externa para controlar o workflow. O workflow é controlado internamente pelo próprio sistema, através de um atributo de estado em cada processo. Então, para ilustrar ali, eu coloquei um tipo de processo que tem alguns estados, né? Então, esse processo poderia começar com um estado novo e depois passar para um estado de análise. E no estado de análise ele pode passar para aprovado ou reprovado. E toda essa regra e esse controle dessas sequências é feito internamente
no sistema, né? Todas as regras que vão definir para onde esse processo vai, fica implícita no código do sistema, né? E é como se a gente programasse essas regras em cada sistema que a gente fosse desenvolver, né? Fosse programado um mini workflow dentro do seu sistema. Por outro lado, a gente tem um outro tipo de ferramenta, que são as plataformas especializadas na gestão de processo e documento eletrônico. Essas plataformas, elas são ideais para processos que não têm um workflow definido ou não exige que o workflow siga algumas regras, né? Ele pode ter uma regra mais aberta e não exige que o usuário obedeça a essas regras, né? Então, apesar dele não ter esse controle de regra, ele provê alguns tipos de controle, né, que é o controle de permissão, o controle de gerenciamento das tramitações e também ele registra um histórico para acompanhamento e auditoria desses processos. Então, o terceiro tipo de controle, que é a automação de processo, que é o que a gente vai mostrar agora, utilizando uma ferramenta de automação mesmo. Então, antes de mostrar, tem aqui uma definição de automação de processo do Rubens Cavalcante, que é um autor de vários livros sobre BPM. Então, ele diz que ao automatizar, nós garantimos a execução do processo em sua forma, cumprindo fielmente da maneira como foi pretendido, eliminando as possibilidades de infringir as regras de integridade do processo, seja por fraude, desconhecimento ou negligência. Então, ele destaca aí que a vantagem de se automatizar um processo é que as regras desse processo que foram definidas sejam cumpridas fielmente, né, e não permite que o usuário, seja por erro, sem querer ou propositalmente, descumpra essas regras. Então, para fazer a automação de processo, a gente precisa descrever esse processo de uma forma que seja entendida tanto pelo pessoal de negócio quanto pelo pessoal de sistema e pelo sistema em si, né? Então, para isso, existe a anotação BPM. Para quem não conhece, é uma anotação de processo de negócio, conhecida internacionalmente, e ela provê alguns elementos ali para você descrever esse processo, né? Então, a gente tem elementos para descrever eventos, atividades, desvios condicionais. Então, com ela, a gente consegue descrever toda a sequência das atividades do processo. Para ajudar a descrever um processo, a gente tem uma outra anotação chamada DMN, que não é tão conhecida, mas ela serve para descrever de forma padronizada um conjunto de regras, né, que possa ser entendida também pelo pessoal de negócio e pelo sistema. Então, tem um exemplo ali de um conjunto de regras que recebe como entrada duas variáveis, que é temperatura e probabilidade de chuva, e com essas duas variáveis, ele vai gerar uma variável de saída. Então, se a temperatura estiver adequada e a probabilidade de chuva também estiver adequada, eu vou ter ali um output jantar fora, sim ou não. Então, a gente pode utilizar essa anotação para descrever as regras. E aqui a gente tem um modelo de processo utilizando as duas anotações conjuntas, né? Então, tem uma caixinha de atividade lá para descrever as regras. Então, ela vai receber como entrada aqueles dois parâmetros de probabilidade de chuva e temperatura e vai gerar uma saída, jantar fora sim ou não. E através do gateway de decisão do BPM, ele vai direcionar o processo. Se for uma saída sim, ele vai para a atividade de preparar jantar, se for não, ele encerra o processo. Então, fazendo a automação desse processo com o BPMS, né, que o BPMS seria Business Process Model System, são esses sistemas que utilizam o BPM como forma de modelagem. A gente
consegue que as regras de negócio fiquem legíveis, né, não fiquem implícitas no código. A gente pode garantir que a ordem das atividades sejam mantidas. A gente garante também que todas as atividades previstas sejam executadas e todas as condições para encerramento também sejam garantidas. Então, a gente pode especificar que para seguir para a próxima atividade, o usuário complete um conjunto de regras. Se ele não completar todas aquelas regras, o processo não iria para frente. Com isso, a gente consegue também controle dos papéis e das responsabilidades de cada atividade, consegue facilidade para testar esse processo e até mesmo redesenhar ele, né? Tendo esse desenho, pode se reunir com o pessoal de negócio e de processo, propor melhorias nele e depois voltar para o sistema. Com esses sistemas a gente consegue também coleta para alimentar indicadores, porque a gente consegue saber o tempo e cada atividade que foi executada, e também acompanhar onde esse processo se encontra. Vou mostrar para vocês que fica bem fácil no sistema a gente mostrar para o usuário onde o processo dele está. Então, a gente já viu aqui o que seria automação de processo e o que é o Camunda BPM. Então, o Camunda, na verdade, é uma plataforma de workflow e automação de decisão. Ele serve para modelar e executar processos modelados no BPM e no DMN. Ele foi baseado numa ferramenta chamada Activity. Essa ferramenta Activity é uma outra ferramenta de BPM, só que em 2013 houve uma bifurcação dessas duas ferramentas e o Camunda passou a se tornar mais popular. A ferramenta Activity ela existe ainda, mas não é muito utilizada, né? O Camunda ficou mais popular. O Camunda é uma empresa sediada em Berlim, e para quem teve curiosidade de saber o que significa o nome Camunda, né? Ela é uma junção de duas palavras em latim, que quer dizer entendimento limpo, né? Que é a filosofia que eles tentam passar, proposta de ter um entendimento mais claro do processo. O Camunda ele é composto por um módulo de modelagem e por uma biblioteca em Java. A parte de modelagem a gente pode fazer utilizando o Camunda Modeler, que é uma ferramenta para Windows, ou pode fazer modelagem através do site BPMN.io e o Cavimo.com. São ferramentas online que você pode desenhar o fluxo. Na ferramenta Modeler, ele é uma ferramenta simples de modelagem de BPM com algumas características a mais. Ele tem uma janela de propriedades onde você pode colocar as propriedades de cada atividade, né? O que o sistema vai fazer quando chegar naquelas atividades ou naquelas decisões. A gente pode usar também outras ferramentas de modelagem de BPM, por exemplo, o Visage, ele exporta o seu processo numa forma que o Camunda Modeler consegue ler. Que, na verdade, ele gera um arquivo XML, então ele transcreve todo o seu processo que foi desenhado em um arquivo texto XML, com exceção BPMN. Esse arquivo depois ele é usado para ser passado para o engine do BPM executar. O engine do BPM é uma biblioteca em Java e ela pode ser executada de duas formas. De uma forma standalone, pode ser acessada através de serviços REST, web services, ou pode ser embutida no seu próprio programa como uma biblioteca. Então, você não precisa subir um servidor adicional para rodar o Camunda. Você pode rodar ele dentro do seu próprio programa, que ele faz integrações aí com alguns frameworks, como Spring, Spring Boot ou Java E. Aqui pesquisando no site do Camunda, ele diz ali que tem pelo menos 140 clientes que utilizam a ferramenta
Imagino que esses clientes são os clientes que compraram a ferramenta, né? Porque ela tem uma versão paga, uma versão gratuita. Eu separei aqui os mais conhecidos, né? Tem uma ideia, é uma ferramenta bem popular. Quando a gente começou a estudar o Camunda, tive interesse em procurar no quadrante da Gartner, que é o quadrante que mostra em que posição no mercado a ferramenta se encontra, né, em relação aos seus concorrentes. Então, eu encontrei lá o quadrante mágico para ferramentas IBPMS. E nesse quadro eu não encontrei o Camunda em nenhuma posição. Tem várias outras ferramentas que eu já conhecia, mas o Camunda não se encontra. Então eu resolvi pesquisar por que a Gartner não colocou o Camunda nesse quadro. E eu encontrei uma resposta no site do Camunda mesmo. Lá ele diz que IBPMS é um termo que a Gartner criou para descrever ferramentas de criação de sistemas que não precisam de código, né? São ferramentas que você faz a modelagem do sistema, coloca todas as regras e, magicamente, ele cria o seu sistema, os formulários, baseado naquelas regras. E, de acordo com os desenvolvedores do Camunda, isso é exatamente o que o Camunda não é e também não pretende ser. Ele não pretende ser uma ferramenta de geração de sistema automático, né? É uma outra análise que eu encontrei, que é uma análise da empresa ThoughtWorks, que é uma empresa de software. Eles falam que são bem céticos em relação a ferramentas desse tipo, que geram código automático, mas recomenda olhar para o Camunda porque ele não é uma ferramenta de geração automática, né? E também eles destacam a possibilidade de se integrar o Camunda com bibliotecas Java, proporciona facilidade para testar e versionar a descrição do seu processo e também a integração com frameworks populares, né, Spring Boot. Uma outra análise que a gente tem é da InfoQ, que é um site que analisa softwares. Ela fala também que o Camunda pode ser usado para orquestrar microserviços. Se a gente for pensar bem, a gente pode pensar que cada atividade do BPM poderia levar a um microserviço separado, né? Então, dessa forma, eles propõem que se possa utilizar o Camunda para orquestrar microserviços também. E, no caso, os IBPMS, que são as ferramentas que geram o sistema automático, eles são muito pesados e geram sistemas monolíticos. E fica muito difícil que esses sistemas possam ser escaláveis e ser colocados em microserviços, né? Eles geram um software bem pesado com relação a um software que você poderia fazer sem utilizar essa ferramenta automática, né? Então, na verdade, o que o Camunda é, baseado nessas análises? Ele é um sistema de workflow e automação de decisão, e também pode ser usado para orquestrar microserviços. No site do Capterra, é outro site na análise, tem uma análise bem interessante, que ele fala que o Camunda ele é developer friendly, né? Então, os desenvolvedores gostam bastante do Camunda porque ele te dá a liberdade para fazer bastante coisa e não te impõe nada automático que você não possa mudar, né? Então, ele não é uma solução de software completa. Ele é, na verdade, uma solução que se integra ao seu software e te ajuda a produzir uma solução mais completa. Ele pode fazer parte do seu sistema e não ser o sistema propriamente dito, né? Então, ele não é adequado para usuários que acreditam que dá para desenvolver sistema sem código ou nenhum código, né? Então, a gente vê que essas ferramentas que geram o sistema automaticamente geram sistemas bastante engessados e difíceis de customizar. Então, um exemplo bem simplificado e prático do Camunda a gente primeiro passar para vocês
quais são os elementos principais do Camunda, né? Ele separa os elementos do processo em basicamente 3 tipos, que é a definição do processo, a instância do processo e a atividade. A definição do processo nada mais é do que o modelo do processo que você modelou, né? Que é aquele desenho do BPM. Por exemplo, a gente lá tem a aprovação de orçamento versão 1.0. Então, esse é a sua definição de processo. Eu coloquei ali 1.0 porque ele mantém um histórico também de todas as alterações do seu processo. Então, a gente pode ter a versão 1.0, 1.1, e todos esses processos ficam armazenados com histórico no servidor do Camunda. A instância do processo é a execução de cada um desses processos. Então, se pegar como exemplo a aprovação de orçamento, uma instância dela é a aprovação de orçamento de 2018. Aí depois, 2019, vai ter outra instância e assim por diante. E a atividade do processo é aonde, em qual caixinha lá do seu fluxo que o processo se encontra, né? Então, pode ser ali a atividade de análise pelo gestor. Normalmente, a gente vai ter uma atividade por instância, exceto quando a gente tem processos que o fluxo sofre alguma bifurcação, e aí a gente vai ter 2 atividades sendo executadas em paralelo, 2 ou mais, né? Então, só para exemplificar, um outro modelo de processo com BPM é uma atividade simples. Vocês podem ver ali que tem 2 tipos de atividade, uma com uma engrenagem e outra com um desenho do usuário. A de engrenagem é uma atividade de sistema que é executada sem que o usuário tenha conhecimento. Ela é executada em background pelo servidor. E a outra é uma atividade de usuário, onde o processo vai ficar aguardando o input do usuário. Então, idealmente, a gente vai ter aí um formulário que vai ser apresentado para o usuário vai preencher esse formulário e só vai dar sequência para o próximo passo depois que o usuário preencher esse formulário. Então, para quem gosta de código, coloquei aqui um pouco de código para mostrar para vocês que não é muito complicado fazer essas chamadas, né? Então, tem aqui uns exemplos de algumas chamadas em Java, né? Para iniciar um processo, a gente tem ali aquela chamada do serviço Runtime Service, Start Process. E eu vou passar qual que é a chave do processo e a chave de negócio. A chave de processo seria o identificador do meu processo, porque no servidor do Camunda eu posso ter vários processos diferentes. Então, para iniciar o processo, eu digo qual que é o processo que vai ser iniciado. E eu passo uma chave de negócio, que é a chave que vai identificar aquela instância, né? Então, se fosse aquele processo de aprovação de orçamento, seria o ano de 2018, 2019, né? Cada um desses seria um código do processo. Então, executando esse serviço de Start Process, ele começaria lá no fluxo, executaria aquela atividade em background e ficaria na telinha de Wait User Input, que o processo vai ficar parado lá. Na sequência, para obter uma tarefa, tem um outro serviço, que é o Task Service e Create Task Query. Então, com isso, eu posso fazer a consulta no servidor do Camunda e saber onde o processo se encontra. Então, passo só o business key e ele vai devolver para mim aquela task. Dentro daquela task, eu consigo saber mais informações sobre ela. E para completar a tarefa, depois que o usuário preencher o formulário e submeter esse formulário, eu vou armazenar todas as variáveis do formulário que são importantes para o fluxo dentro de um mapa de variáveis do Java. Nesse caso aqui, para ele dar sequência, eu preciso responder aquela pergunta finish, né? Então, vai ser sim ou não. Eu acabei esquecendo de colocar ali. Mas se for sim, ele vai encerrar o processo. Se for não, ele vai voltar para o início novamente. Então, o usuário preenchendo isso no formulário, eu coloco dentro do mapa, né? Finish com o valor true, e chamo o serviço de complete task e passo qual que é a tarefa e o mapa de variáveis. Então, o fluxo vai chegar naquele gateway de decisão e vai decidir com base nas variáveis que estão dentro do mapa. Essa é a forma de fazer a chamada do Camunda quando ele está embutido dentro do seu código Java.
A outra forma que eu falei é quando ele roda standalone em um outro servidor. A vantagem de rodar em outro servidor é que você pode utilizar outras linguagens que não sejam Java para se comunicar com ele. Você pode usar o Python ou o PHP para fazer as chamadas, que todas elas vão ser feitas via web service pelo protocolo REST. Então, aqui tem um exemplo de chamada com esse protocolo. Então, simplesmente ali eu faço uma chamada naquela URL, dou um post, naquela URL, e no corpo da requisição eu coloco as variáveis que eu vou passar para esse serviço. Então, esse é um exemplo para iniciar um processo, e aqui é um exemplo para consultar as atividades que estão sendo executadas no nosso servidor. Eu dou novamente um post naquela URL task, e ele vai devolver para mim um texto com variáveis em JSON, que eu posso traduzir isso depois para o meu sistema e trabalhar com ela. Então, tem um exemplo de uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui no Unicamp, que é o sistema de convênio digital. Esse sistema foi desenvolvido pela DGA, juntamente com a CGU, também o CIARC, e é uma ferramenta para solicitação de convênios. Então, quais foram os passos para executar esse desenvolvimento? Inicialmente, teve uma equipe de processos que fez o estudo desse processo, propôs algumas melhorias, e essa equipe chegou, como resultado final, a um fluxo BPM no Visage. E a partir desse fluxo, a gente passou para o Camunda e implementou um sistema de cadastro que alimentaria esse fluxo. Então, esse sistema, além de integrar com o Camunda, ele também tem uma integração com o CIGAD, que é o sistema de processos e arquivos da Unicamp. Então, só para ilustrar, aqui embaixo eu coloquei o sistema de cadastro, onde o usuário vai fazer o preenchimento do formulário. Esses dados vão ser enviados para o processo no Camunda, que vai tomar a decisão e devolver para ele quais são as próximas atividades a serem executadas. E os serviços do Camunda, através daqueles serviços em background, ele faz algumas requisições com o CIGAD, como a tramitação de documentos ou a autuação dos processos. Uma outra coisa que é bom destacar, o Camunda ele não tem nenhum serviço para armazenar arquivo, ele só faz execução de código. Então, todos os documentos, todos os arquivos que são enviados e anexados no processo, elas precisam ser armazenadas em um outro local. Então, nesse sistema, a gente decidiu em armazenar todos os arquivos, os documentos, no próprio CIGAD. Então, não fica nenhum arquivo no sistema de cadastro e nem no Camunda, fica tudo no CIGAD. Também para mostrar para vocês que o Camunda não gera nenhum formulário automaticamente, a gente fez um formulário, a equipe lá da DGA fez um formulário totalmente customizado do jeito que eles queriam fazer, para o usuário preencher, e um botão lá embaixo para encaminhar esse processo. Então, o sistema vai recolher todas as informações que o usuário preencheu e encaminhar para o BPM. Eu coloquei aqui um trecho do fluxo, só para mostrar para vocês como é definido no fluxo, como as regras são definidas no fluxo. Então, iniciando ali na atividade de cadastrar proposta, ele vai colher ali uma variável para responder aquela primeira pergunta, aquele gateway, se possui propriedade intelectual ou pesquisa com a empresa. E duas setinhas, uma que vai para um determinado local e outra que vai para outro tipo de análise. E eu coloquei naquela setinha assim, não sei se vocês conseguem ver ali, que é o terceiro quadrinho, a gente diz ali a expressão que vai ser avaliada para ele prosseguir com naquele fluxo. Então, se ele tiver com aquelas variáveis possui IPI ou pesquisa, ele vai seguir pelo caminho sim. E essas variáveis são as variáveis que eu coloquei naquele mapa.
Chegando ali na atividade de serviço que é executada em background, eu coloquei ali na expressão também qual que vai ser o serviço Java que vai ser executado. Então, tem ali nada mais do que uma chamada de uma classe Java passando algum parâmetro que vai ser executado em background. Na sequência, a atividade ali de análise, eu posso colocar ali na primeira caixinha, vocês podem ver que tem um campo chamado Candidate Group, que é o perfil do usuário que vai executar aquela atividade. Então, tem ali aquele perfil inova. Então, todo mundo que teria permissão para executar aquela atividade, eu coloco com esse perfil. E no último desenho ali embaixo, né, que tem o formulário, eu estou mostrando qual que é o formulário que vai ser exibido para o usuário quando chegar naquela atividade, né? Porque o meu sistema, como é que ele vai saber que formulário mostrar para o usuário? Então, eu especifico ali naquela atividade qual que é o form key que vai ser exibido. Então, coloquei, aquilo ali é o nome, e no meu sistema de cadastro, eu leio aquele nome e vejo numa lista quais são os formulários que eu preciso exibir para o usuário. Aqui é uma tela do próprio sistema, onde a gente pode mostrar o andamento do processo. Então, a gente tem uma biblioteca JavaScript que faz a interpretação do arquivo XML, né? Então, ele abre o arquivo XML e faz o desenho do BPM que está descrito no XML. E, através do JavaScript, a gente consegue pintar a caixinha onde o processo se encontra. Essa biblioteca JavaScript, ela, apesar de ter sido desenvolvida pelo pessoal do Camunda, ela não faz parte do Camunda. Então, posso pegar esse JavaScript, que é um arquivo, posso colocar em qualquer tipo de sistema, onde que eu possa ler esse XML e desenhar o fluxo, né? Eu não preciso do Camunda. É só uma biblioteca JavaScript mesmo. Então, nem todo usuário pode estar familiarizado com a anotação do BPM, e o fluxo pode, às vezes, ser complexo para o usuário identificar onde que o processo se encontra, né? Então, ali olhando, fica bem difícil, pela quantidade de linhas, saber onde que o processo vai em seguida, né? Então, a gente, junto com o pessoal da DGA, decidiu fazer um fluxo reduzido, né? Pegar cada uma das instâncias e gerar uma atividade só, né? Então, reduzir o número de caixinhas e linhas de forma bem mais simplificada. Da mesma forma, eu faço essa exibição desse fluxo, leio lá no Camunda onde que a atividade se encontra, e através de JavaScript eu destaco a caixinha onde o processo está. Uma outra coisa que a gente pode colocar no sistema também, e foi colocado, é o histórico das atividades. Então, na API do Camunda, a gente pode trazer o histórico da atividade do processo, e ele vai trazer todas as atividades que foram executadas, qual foi o usuário que executou, quando e quanto tempo ficou em cada atividade. Então, isso já vem tudo automaticamente, bastando chamar essa API de histórico, né? E para colocar em produção esse fluxo desenhado no Camunda, é importante que a gente tenha uma ferramenta de administração e gerenciamento, porque mesmo modelando o fluxo com todas as exceções que a gente possa encontrar, vai ter caso que a gente vai precisar manipular esse fluxo, né? Seja por erro do usuário ou algum erro do sistema que fez alguma coisa que não deveria, e eu vou precisar atuar nesse fluxo, movendo uma tarefa para um outro local, ou até mesmo cancelando a tarefa para ela começar novamente, né? O Camunda, ele conta com uma ferramenta administrativa que já vem junto, que ele tem o cockpit e o administrador. Só que, como eu falei, o Camunda ele tem uma versão Community, que é a versão gratuita, e a versão Enterprise. A versão Community, ela é
ela faz exatamente o que a versão Enterprise faz. Não tem nenhuma restrição na API, ela é exatamente a mesma. A única restrição é na parte administrativa, onde ela não deixa você fazer algumas coisas no fluxo, né? Ela serve mais para você visualizar, e se você quiser manipular alguma coisa diretamente, aí você precisa da versão paga. Tá? Aí a gente tem duas opções, ou comprar a versão Enterprise, ou implementar o que a gente quer em um sistema administrativo à parte, porque a API do Camunda, como ela não tem nenhuma restrição de utilização, ela tem API para você fazer o que você quiser com o fluxo. Então, em pouco tempo, você consegue fazer uma telinha administrativa para fazer as funcionalidades básicas, né? Então, nesse sistema do convênio que a gente fez também uma telinha administrativa, onde a gente pode listar ali todos os processos, né? Ali vocês podem ver que cada versão do processo, ele subiu de forma diferente, né? Então cada um daqueles lá é uma versão diferente. É claro que isso aí é do ambiente de desenvolvimento, né? Então cada alteraçãozinha que a gente fez no fluxo, ele subiu em um servidor gerando uma versão diferente. E ali na última coluna a gente tem o número de tarefas sendo executadas naquele fluxo, porque a partir do momento que um processo ele inicia, ele vai iniciar usando no fluxo como ele era. Se eu fizer uma alteração no fluxo e começar a outra atividade, ele vai começar a nova com o fluxo novo, mas as antigas vão continuar sendo executadas no fluxo antigo, a menos que eu execute um processo de migração para o fluxo novo, né? Isso, por um lado, é bom, ou por um lado é ruim, porque você pode ter corrigido um problema e você quer que as atividades antigas sigam o fluxo novo para que o problema não ocorra novamente, né? Então, isso é uma coisa que a versão gratuita do admin do Camunda não faz. Ele não faz migração de versão. E é uma coisa importante, porque você vai corrigir o fluxo, você precisa migrar os fluxos antigos. Então, essa aqui é uma outra telinha que você pode fazer a manipulação dos processos. Então, tem ali os botões para fazer migração de tarefa, mover uma tarefa de um lugar para o outro, cancelar, completar, ou ver os detalhes da tarefa. Na tela de detalhe, a gente tem todas as variáveis do fluxo. A gente pode manipular também, editar diretamente. E, por fim, uma conclusão sobre a utilização, né? A gente tem como vantagem de se utilizar o processo automatizado nesse tipo de ferramenta. A gente tem a documentação da lógica de negócio, fica legível e separado do código do sistema, não fica implícito. Muitas vezes a gente não consegue ver ou até mesmo não lembra o que foi implementado, né? Alteração no fluxo nem sempre reflete em alteração no sistema. Então, eu posso fazer algumas alterações no fluxo e não precisar alterar o sistema, simplesmente mover as atividades. A gente tem um workflow gerenciado pela própria plataforma, não precisa se preocupar com isso. As atividades de sistema podem ser acionadas pelo próprio BPM, que são aquelas atividades em background. Por exemplo, mandar e-mail ou se comunicar com outros sistemas. A gente tem a possibilidade, como eu falei, de manter várias versões do mesmo processo, seja para histórico. Imagina que o processo mude e daqui 5 anos você queira ver os processos antigos, como é que era o fluxo que seguiu, né? Às vezes o fluxo teve tanta alteração e você não lembra mais como é que era na época, né? Tem um histórico de como era o fluxo, né? O acompanhamento do andamento dos processos, que é aquela telinha com a ferramenta JavaScript para mostrar onde o processo está. Ele permite a geração de indicadores, né? A gente pode facilmente coletar lá o histórico do processo, quanto tempo ele ficou em cada atividade. E também ele tem a facilidade de se implementar testes automatizados. Então, como eu posso fazer execução do fluxo programaticamente, eu posso implementar testes para executar o fluxo até o final, e se tiver algum erro, já identifico ali no próprio teste automatizado, né? E como desvantagem, a gente pode citar lá que o fluxo
precisa ser bem definido e tratar todas as exceções. Isso com relação àqueles sistemas de fluxo aberto, onde você não precisa definir o fluxo, né? O próprio usuário diz para onde vai. Então, isso seria uma desvantagem com relação àquele tipo de sistema. E também exceções em exagero acabam tornando o fluxo bastante complexo, porque eu preciso colocar todas as exceções no desenho do BPM. Então, o fluxo acaba ficando com muitas linhas, muitos retornos e acaba gerando uma complexidade que às vezes não seria necessária. Aí, nesse caso, seria interessante, talvez, separar o seu processo em vários processos diferentes, um processo para cada exceção, por exemplo. Como desvantagem, eu falei, a versão free não tem essa ferramenta de gerenciamento completa, e é essencial que essa ferramenta de gerenciamento esteja disponível para você colocar o sistema em produção, porque sem isso a gente não vai conseguir manipular o fluxo, né? O Camunda, ele grava todas as informações em um banco de dados, e você, com acesso a esse banco, você poderia entrar lá com o usuário do banco de dados e manipular as tabelas do Camunda diretamente. Mas isso não é recomendado, porque algumas tabelas ele faz cache e o relacionamento entre elas pode se perder. Então, eles não recomendam você manipular a base de dados diretamente e fazer a manipulação toda pela API, porque pela API você consegue fazer qualquer coisa. Então, é só fazer uma telinha simples lá que você consegue manipular o seu fluxo. Bom, é isso. Não sei se tem algum tempo para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Oi, Felipe. No momento que você está modelando ele dentro da ferramenta, tem alguma forma de eu validar os dados para saber se o meu fluxo está saindo do jeito que eu quero? Ou é só através do teste automatizado pela API do Java, por exemplo? Pelo modeler, ele não faz nenhuma validação. Mas na hora que você vai fazer o deploy do fluxo no servidor Camunda, que ele vai subir, ele faz uma validação lá, e se tiver alguma coisa inválida, ele já nem sobe o fluxo, né? Ele vai dar um erro na hora de subir. Por exemplo, se tiver alguma atividade com alguma ligação faltando, tiver alguma ligação perdida, ele já vai avisar lá. É esse tipo de validação que ele faz. Mas outro tipo de validação mais específica, por exemplo, checar variável, ele não faz na hora, né? Mais alguém tem uma pergunta? Bom, então é isso. Agradeço a presença de todos aí.